Olá, tudo bom? Estamos na nossa série de vídeos comentados. Chegamos no segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vem falar aqui sobre o caráter da sua pregação, né, a sabedoria do seu ensino. E ele vai fazer um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. E nós, como cristãos, precisamos entender muito bem a diferença entre essas sabedorias, para que através da sabedoria de Deus, nós possamos viver uma vida que enaltece e exalta o seu glorioso nome. Amém? Então, como nós sabemos, essa carta, ela tem um objetivo de ser uma carta para a boa condução na igreja de Deus. Amém? Ele vai ser interpelado por algumas questões e vai ser perguntado por algumas questões e vai dar o seu parecer, vai dar a sua resposta. Amém? Mas antes ele precisa fundamentar que as suas respostas não estão fundamentadas em cima de conhecimento humano, mas sim em cima da sabedoria que vem e procede de Deus, a sabedoria que Deus dá. Amém? Então aqui no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: "E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão é Jesus Cristo e esse crucificado." É interessante que a sabedoria de Deus está fundamentada em cima do sofrimento, da crucificação de Cristo, né? Porque é muito importante nós entendermos isso. Se nós entendermos isso, que a sabedoria de Deus ela parte a partir da crucificação, que era loucura para os gregos, era escândalo para os judeus, mas exatamente nessa sabedoria foi que Deus conseguiu, vamos dizer assim, prover a salvação para todo aquele que crê. Paulo diz assim, versículo 4, "A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus." Então, a sabedoria que vem de Deus, ela se apoia em cima do poder de Deus, em cima da revelação da palavra de Deus. E o poder de Deus, ele é manifesto através daquilo que nós cremos em Jesus Cristo. Amém? Então, a cruz, o Gólgota, que parecia ser um lugar de derrota e de fracasso, ali foi a maior demonstração de amor pela humanidade e com a ressurreição, a maior vitória de Deus, né, sobre todo o projeto do inimigo para o homem. É através da cruz que nós recebemos a nova vida. Amém? É através da cruz que nós passamos por um processo de morte e por um processo de ressurreição, para vivermos em novidade de vida, para andarmos em sabedoria de Deus, para andarmos no poder de Deus e para sermos estimulados, não a vivemos somente fundamentado em sabedoria dos homens, palavras persuasivas, modelo de oratória, mas sim numa sabedoria que vem do alto, que nos estimula a viver uma vida para Deus, que nos estimula a viver uma vida separada, né? Uma vida que ela é vivida na demonstração do Espírito e de poder. Então ele vai dizer que essa sabedoria que foi dada a ela tinha um objetivo, para que as pessoas que o ouvissem, as pessoas que percebessem a sua pregação, não apoiassem a sua fé no conhecimento que é meramente humano, mas sim no conhecimento que manifesta o poder de Deus e que proveu para nós uma nova vida. Amém? Então essa sabedoria ela é revelada mediante o ensinamento de Paulo. E Paulo vem fazendo essa diferença entre a sabedoria humana e entre a sabedoria divina. Entre uma sabedoria que está fundamentada somente em valores humanos e a sabedoria que está fundamentada em cima de valores divinos. Então, ele vai dizer aqui que o objetivo de falar a respeito dessa sabedoria é para que a fé daqueles que estivessem ouvindo ele estivesse fundamentada, né, em cima do poder de Deus. E não simplesmente fundamentada em cima de conhecimento humano, em cima de oratória ou até mesmo de discurso, porque na época, os gregos, eles trabalhavam muito em cima disso, da oratória, do discurso, né, da persuasão humana, em cima do convencimento, muitas vezes utilizando a razão, muitas vezes utilizando a lógica,
E o apóstolo Paulo ele vem exatamente se contrapor a isso, fundamentando a sua sabedoria em cima de um poder que é o poder do Todo-Poderoso. É o poder que levou Jesus à cruz, mas não somente isso. É o poder que trouxe Jesus de vida, de volta à vida, pelo poder da ressurreição. Amém? Então ele diz assim, versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem do príncipe desse mundo que se aniquila, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então veja, Deus, ele pegou Satanás na sua própria sabedoria, né? Ele pensando que ali ele iria matar o Filho de Deus e triunfar sobre Deus, foi exatamente porque Jesus morreu sem pecado, Deus pôde, pelo poder do Espírito, trazer de volta a vida. Amém? Então, na morte do justo, veio a ressurreição para os injustos. E é isso que nós anunciamos hoje. Amém? Então, Paulo diz, revelando aqui no versículo 9, ele diz, mas como está escrito, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E ele diz, estas coisas nos são reveladas pelo seu Espírito, porquanto o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí no versículo 14 ele vai dizer assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que por Deus nos é dado gratuitamente, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Então ele vem falando aqui que o Espírito Santo também tem poder de, através das palavras, nos ensinar a sabedoria que é uma sabedoria divina. É uma sabedoria que vai nos levar a viver uma vida diferente, que vai nos levar a viver um novo estilo de vida. E através desse estilo de vida, para que nós venhamos a desfrutar de toda a plenitude de Deus, de todo o plano de Deus, né? De toda a vontade de Deus para as nossas vidas individualmente. Versículo 14 ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Amém? E a mente de Cristo está aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ao ler a Bíblia e ao conhecer a palavra, a vontade de Deus vai sendo desvendada e revelada a você. Então, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo porque nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela revela para nós a vontade de Deus. Então, é muito importante nós entendermos isso e desfrutarmos, né, dessa revelação da palavra de Deus, dessa revelação do poder de Deus. E eu espero que você possa entender, né, nesse pouco tempo que nós passamos juntos, que existe uma sabedoria que é humana, mas existe uma sabedoria que é divina. E que pelo Espírito nós podemos descobrir, através da palavra de Deus, essa sabedoria divina que vai nos levar a conhecer a vontade de Deus. E conhecida a vontade de Deus, vai nos levar a sermos praticantes dessa vontade. Na prática dessa vontade, nós desfrutamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então que você seja abençoado com esse vídeo, que você possa desfrutar, né, desse tempo na presença de Deus. E amanhã nós temos a continuação, lendo o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Bom dia.